E vamos agora passar a uma parte muito importante deste nosso encontro, desta nossa reunião, em que estamos aqui a homenagear e a relembrar Zeca Afonso, mas também a homenagear um grande nome da luta permanente contra as injustiças, contra a tortura, contra o fascismo, contra todos aqueles fantasmas que alguns nos vão dizendo que já não existem, que já não é assim, que são coisas antiquadas. A luta de classes não existe, nada disso existe. Agora existe o quê? A internet e o Facebook? Tenho as minhas dúvidas. Esse homem vai ser agora aqui homenageado por nós, se me permitem. Nasceu em 1929, Alípio Cristiano de Freitas, a 17 de fevereiro, em Bragança, onde estudou no seminário. Ordenou-se padre e, na década de 50, foi pároco de Guadramil e Rio de Honor, Trás-os-Montes, e diretor de uma escola de artes e ofícios. Em 1957, parte para o Nordeste do Brasil, onde leciona na Universidade de São Luís do Maranhão e é vigário de uma paróquia do subúrbio. Em 1958, ajuda a fundar a Associação dos Trabalhadores Agrícolas do Maranhão e, em 1960, junta-se às Ligas Camponesas, começando assim a ter atividade política. Em 1962, apesar de não autorizado pela hierarquia da Igreja, participa num comício pelas reformas de base no Rio de Janeiro e depois aceita um convite para participar no Congresso Mundial da Paz na União Soviética. Rompe com a Igreja e declara em comunicado: perco um pequeno púlpito, mas ganho todas as praças. Ainda em 1962, após um discurso durante a campanha eleitoral de Miguel Arraes para governador de Pernambuco, é sequestrado pelo Exército e preso sem culpa formada até às eleições. Em risco de ser expulso para Portugal, a pedido do Ministro do Exército, onde seria preso, pois havia participado na recepção a Humberto Delgado e em outras atividades políticas contra Salazar, adquire a cidadania brasileira. Em 1963 é novamente preso, em João Pessoa, no primeiro aniversário da morte do líder camponês João Pedro Teixeira, outra vez por causa de um discurso proferido na Universidade de Paraíba. Em 1963 vai trabalhar para as Ligas Camponesas, no Rio de Janeiro, e torna-se secretário-geral da recém-fundada Frente de Mobilização Popular, que congregava grupos de esquerda, parlamentares, estudantes, sindicatos, com exceção de partidos. Foi para o Rio de Janeiro, viveu nas favelas e ajudou a fundar as Ligas Camponesas, um movimento radical que, entre outras iniciativas, organizava ocupações de terras. Preso em 1970, foi condenado por vários tribunais a um total de 150 anos de prisão. Logo depois, escreveu o livro Resistir é Preciso. Com 150 anos de prisão, realmente resistir é um bocado complicado. Na sequência do golpe militar de 1964, pediu asilo político no México. Depois, recebeu treino político-militar em Cuba. Dessa altura, conhece e contacta com vários líderes da Revolução Cubana, especialmente com Che Guevara. Regressa clandestinamente ao Brasil em 1966. A partir daí, percorreu o país de ponta a ponta, promovendo o movimento camponês. Até ser preso em 1970, pertence aos movimentos armados da Ação Popular e Partido Revolucionário dos Trabalhadores, por ele fundado. Foi sujeito à tortura do sono durante 30 dias. Saiu da prisão em 1979, no dia do seu 50º aniversário, como apátrida. Está preso quando, em 1976, em Portugal, José Afonso conta a sua história na canção Alípio de Freitas, do álbum Com as Minhas Tamanquinhas. Em 1981, foi viver para Moçambique, num projeto com camponeses, que foi visitado e elogiado por Samora Machel.
Em 1984, regressou a Portugal, entrando para a RTP, onde permaneceu até 1994, realizando com Mário Zambojal, Carlos Pinto Coelho e José Nuno Martins o programa Fim de Semana. Em 1990, funda a Casa do Brasil de Lisboa e em 1994 trabalha na Associação Terras Dentro. Em 1996, o presidente Jorge Sampaio condecora-o com a Ordem da Liberdade. Deu aulas livres de economia política e esteve ligado ao Tribunal Mundial sobre o Iraque e ao Fórum Social Mundial. Foi presidente da Associação José Afonso. É membro dos corpos sociais da Associação Abril, da Associação Mares Navegados e da Associação de Imigrantes Brasileiros, Casa Grande, e está a organizar um ponto de cultura, à semelhança dos que foram criados no Brasil pelo ex-ministro Gilberto Gil. A Frente Internacionalista dos Sem Teto deu o nome Padre Alípio de Freitas a uma ocupação urbana na Rua da Relação, no Rio de Janeiro, situada em frente às instalações da antiga Polícia Política, DOPS, onde esteve preso e foi torturado. Pertencente ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, e às Ligas dos Camponeses Pobres, LCP, colaborando no jornal de divulgação das mesmas, A Nova Democracia. Sem dúvida, um homem corajoso e valente, expressando-se desassombradamente numa época em que todos tinham medo. Parabéns, Alípio de Freitas, pelos teus 87 anos e pelo teu exemplo de vida. Já está bem. Parabéns a você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas para o menino Alípio, uma salva de palmas. Tens aqui o microfone para falar. Queres sentar, Alípio? Não. Por enquanto não. Meus amigos, todos hão de compreender que eu estou um pouco emocionado. Não é que eu não tenha passado situações de grande emoção, tenho, mas como esta não. Vim aqui porque sabia que havia uma festa de homenagem ao Zeca e eu tinha de estar presente. Porque o Zeca é para mim como que a figura do meu Salvador. Eu estava preso no Brasil havia muitos anos e um dia um dos guardas disse-me assim: tem uns jornais e uma cassete para o senhor. Isto já depois de 25 de Abril aqui. Fui lá, apanhei os jornais, eram
expressos vários, e tinha uma cassetezinha lá, e eu tinha um toca-discos, estes tipos de toca-discos meio rambemba, mas tocava, formava muita música e tal, mas era o que se podia ter, era isso. Então toquei aquilo, etc. Sentei-me lá na minha cela, ouvi uma vez, e quando chegou a última música, eu fiquei muito surpreendido. E tornei a ouvi-la. Quis ouvir de novo. Porque eu não sabia quase nada da música portuguesa de oposição ao regime. Não sabia nada do Zeca, nem sabia quem ele era. E de repente aparece um sujeito chamado Zeca Afonso, que faz uma música revolucionária exigindo a minha libertação e dos meus companheiros. Era uma época muito difícil para nós, que a ditadura estava firme e achava que as reivindicações contra a ditadura brasileira na Europa e noutros lugares já tinham acabado. Isto um pouco por culpa dos brasileiros exilados que chegaram à Europa e outros lugares e cada um tratou da sua vida e esquece do seu compromisso que tinha com os seus companheiros que estavam presos e lutando lá. E o que me veio à cabeça foi o seguinte: há tantas pessoas no mundo, eu estou sozinho aqui, ninguém se lembra que eu existo. Isso deve passar pela cabeça de muita gente. Eu senti-o tão forte, que as lágrimas saltavam dos olhos com uma violência que eu não conhecia. Porque havia imensas pessoas no mundo que não sabiam que nós existíamos. Nem eu, nem os meus companheiros, nem em outros lugares a mesma coisa. Estávamos fora de circulação. Bem, depois me acalmei um pouco, peguei a cassete, juntei os companheiros que estávamos lá naquele presídio, éramos uns 20 por aí, e disse: vamos lá ouvir aqui uma cassete de um músico português chamado Zé Afonso. Ninguém sabia quem era. Vamos ouvir este disco. Bem, à medida que se ia ouvindo, o pessoal abriu o olho e dizia assim: mas em Portugal faz música dessa? Disse: pelo visto faz. E a censura deixa-se de publicar isso? Pelo visto deixa. Chegou até aqui. E aí, quando chegou à parte final, à minha música, e as lágrimas correram dos olhos de todo mundo. E terminámos ouvindo esse sem fim, essa música, abraçados uns aos outros. E teve mais. Quando alguém estava na fossa, como se costuma dizer, muito na fossa, passava na minha cena e dizia assim: me empresta aí a tua música. Aquilo servia como que um lenitivo, as pessoas sentiam que estavam vivas ao ouvir aquele disco. E isso foi o que eu disse ao Zeca, porque eu não o conhecia, mas logo que eu saí da prisão vim aqui para conhecer o Zeca. Conheci-o através do Vitorino. E aí começámos a conversar, eu tive a impressão que eu e o Zeca nos conhecíamos desde sempre. Não houve nenhuma dificuldade de entrosamento no nosso conhecimento. Ele começou a me contar coisas da vida dele, eu contar coisas da minha vida, e parece que éramos conhecidos, amigos, companheiros de velhas e antigas jornadas. Bem, e aí passei a frequentar a casa dele todas as vezes que eu podia,
porque eu depois fui para a televisão. Então, ao Zeca, eu não devo apenas essa cantiga, nem nós devemos essa cantiga. Eu devo estar aqui com vocês, estar vivo. Porque se essa cantiga não tem existido, a repressão teria continuado como estava até ali, e muitos dos que nos salvámos dessa repressão, ou quase todos que estavam naquela cela, teriam desaparecido. Isto, só quem passou por essa situação pode avaliar o valor de uma cantiga de um homem que a gente nem conhece. Depois o Zeca deu essa canção ao Atahualpa Yupanqui, que era um companheiro argentino, o maior cantor da América Latina de sempre, e ao Biglietti, que era até amigo meu pessoal, depois. E a cantiga passou a ser tocada em todo o mundo e o Zeca abria todos os seus concertos, Zeca e outros, com essa canção. E o golpe brasileiro passou a entender que o golpe no Brasil não estava esquecido. As pessoas estavam vivas e tinham como denunciar o que estava a acontecer no Brasil. Por isso essa cantiga foi extremamente importante para todos nós. Não apenas para mim, mas para todos os brasileiros presos e para os não presos. Porque a pergunta, e em Portugal faz-se esta música? Repetia-se em muitos lugares, eu depois levei outras músicas do Zeca. Hoje o Zeca é um homem bastante cantado no Brasil. Não por estas músicas, mas por outras músicas, porque ele é realmente um homem da música, é um homem. A própria música, o Zeca, é incrível como um homem como o Zeca faz o que faz com a música. Ora bem, mas a partir daí também assumi um compromisso. Eu saí da prisão e procurei juntar os companheiros que tinham saído antes, ou que tinham saído na altura, para ver se nos juntávamos de novo para ver o que fazíamos. Mas as experiências tinham sido brutais em todo o mundo. E as pessoas estavam cansadas. Resistiram à tortura, não resistiram ao cansaço. Porque passar 3, 4, 5, 10 anos num presídio, numa cela, sempre mudando. Estar na cela não é estar no hotel. Claro que tem comida todos os dias, tem dormida todos os dias, etc. Mas não é como estar no hotel. É uma luta permanente, contínua, porque todos os dias há que lutar por alguma coisa. Só sabe o que é uma prisão quem lá passou. Quem nunca lá esteve como preso não sabe exatamente o que é uma prisão. Seja uma prisão de comuns, seja uma prisão de presos políticos. Tem pouca diferença. É preciso viver aquele ambiente, viver aquela prisão para saber o que significa estar preso 1, 2, 3, 10 anos, como alguns companheiros tiveram. Eu tive companheiros que estavam condenados à morte com mais de 40 anos ainda. É claro que nós sabíamos que não se cumpriria isso, porque a própria legislação brasileira proíbe isso. Mas era a pressão sobre nós que se fazia. Então eu saí, juntei com as pessoas que queriam, continuámos ainda a fazer alguma coisa. Depois, quando percebi que realmente as coisas estavam difíceis, e em Portugal eu fui para Moçambique, onde pelo menos, já que não fazia revolução, pelo menos podia ajudar o pessoal, viver melhor, comer, ter escola, essas coisas que são básicas. Quase morro lá de malária, mas isso é secundário. Acabei não morrer, porque estou vivo ainda aqui. E então, foi essa a minha vida, mas eu nunca desisti, nem jamais desistirei desta luta. Tenho agora 87 anos, mas posso ter 187, ou os que forem, enquanto puder falar, enquanto puder andar, eu estarei lá. Porque eu já entendi isto, entendi que os pobres não são pobres porque Deus quer que sejam pobres,
Nem os ricos são ricos porque Deus quer que sejam ricos. É uma sociedade tremendamente injusta que faz que isto aconteça. E é preciso destruir essa sociedade. É preciso mudá-la, é preciso transformá-la, para que todos tenham comida, para que todos tenham casa, para que todos tenham escola, para que todos possam ser felizes. O homem existe para ser feliz, não é para ser infeliz, não é para ser... Não, é para ser feliz. Ser feliz. E se o homem passa 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 anos da sua vida e não é feliz, o que é que veio fazer aqui a este mundo? Não veio fazer nada. Então, o homem nasceu para ser feliz. E a minha luta agora, e desde há muito, desde sempre, é para que os homens sejam felizes. Eu quero que se construa um mundo novo, em folha, novíssimo, onde as pessoas sejam pessoas e onde elas todas sejam felizes. É o que eu desejo para todos os presentes e para aqueles que não estão, para todo o mundo em geral, que seja feliz. Seja feliz. Homem de grande firmeza, homem de grande firmeza.